Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais consistente e firme na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Dario. Olá, queridos ouvintes. Estamos mais uma vez reunidos para o bate-papo semanal sobre o Livro dos Espíritos. E temos também Guilhermina. E que bom que nós estamos juntos discutindo. Então, hoje, nós vamos encerrar o tópico inicial do livro segundo do Livro dos Espíritos, que nos fala de espíritos. Vamos falar sobre origem, encerrando origem e natureza dos espíritos. Tá? Então, a pergunta 83, lembrando que nós estamos estudando o livro de Evandro Noleto Bezerra. Tá? Dario. Essa pergunta que o Kardec faz, ele faz uma pergunta aqui, depois ele justifica o porquê que ele está fazendo essa pergunta aos espíritos. Mas vamos lá. A pergunta é: os espíritos têm fim? Aí vem a explicação por que ele está perguntando. Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo, mais ou menos longo esse tempo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim. E aí está Kardec com o pensamento materialista. Sim. Entendeu? E justamente por isso que ele justifica essa pergunta, né, que ele faz aos espíritos, porque pensando materialmente, teria que ter um fim. Tem sentido. Não é só isso, porque dentro do mundo material, tudo se transmuta. Tudo se transforma. Pode não ter fim, mas se transforma. E pelo raciocínio dele tem sentido. Aí os espíritos... né? A resposta deles é contigo. Ah, sim. Bom, aí vem os espíritos e... Vamos esclarecer. Há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim, e é tudo quanto podemos dizer por enquanto. Posso fazer um comentário? Eu achei muito interessante. Porque a pergunta de Kardec faz todo sentido, é óbvio, né? Os espíritos têm fim? Aí ele explica que o princípio de onde eles emanam é eterno. O princípio da onde os espíritos vêm é eterno, é do Criador. Mas o que ele quer saber é se as suas individualidades têm um termo, ou se depois de uma determinada altura do campeonato, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à matéria original. E aí perde a individualidade e voltaria ao princípio inicial, como acontece com os corpos materiais. Aí ele dá o exemplo como acontece com os corpos materiais.
E aí ele termina, né? É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim. E aí os espíritos, de uma maneira com muita paciência, eu fico imaginando com a paciência que Deus lhe deu, há muita coisa que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada. Aí, se a nossa inteligência é limitada, e se não temos, isso desde aquela época que continua perfeita. Ele está respondendo para Kardec. Isso naquela época. E continuamos agora com toda a tecnologia avançada, etc, continua tendo o mesmo sentido a resposta. Isso que é interessante, né? Atravessou os tempos e a resposta continua atual. Que a gente não pode compreender. E aí ele dá um exemplo assim: a criança não compreende que o seu pai compreende, nem o ignorante compreende que o sábio. Sim, um dia compreenderemos. E aí ele termina: dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. Ponto. Acabou. E acabou. Lembra no programa passado que a gente falou de Stephen Hawking? Isso. Nem ele compreenderia isso. Atualmente. Não tem como. Não dá ainda. E não é para ter fim. Seria ilógico Deus criar um espírito para ter fim. Então, para que ele criaria? Exatamente. Não, e vai ter uma utilidade qualquer. Esse espírito vai desencarnar, vai fazer um aprendizado aí numa colônia espiritual, vai reencarnar voltar. Ou aqui ou em outro mundo para uma finalidade qualquer. Então, isso é eterno. A coisa vai... E o processo evolutivo, para mim, a lógica me diz isso, que não é para ter fim. Exato. Entendeu? Não tem sentido ter fim. O grande fato é que a ideia da infinitude é uma coisa que quase que nos esmaga. Só que vamos parar e imaginar como estávamos nós, espíritos, princípio inteligente individualizado, há 100 mil anos atrás. Porque a espécie sapiens, que é a nossa, já existia naquela época. E convivia com duas outras espécies também humanas, o Neandertal e o Australopithecus afarensis. Foi o período das grandes glaciações em que os neandertais migraram do norte da Europa na direção do Mediterrâneo e em que também o Sapiens migrou da África para a região da Europa e da Ásia, e havia inclusive também uma conexão com as Américas. Ou seja, eles migraram em diversas direções. Essa espécie migrou em diversas direções. Então nós não sabemos exatamente onde é que nós estávamos nesta época. Mas com certeza nós estávamos estabelecendo a pré-história. Estávamos vivendo a pré-história. Não deixamos esse registro escrito. Mas estávamos construindo uma série de conhecimentos. Estávamos saindo, por exemplo, do arrastar fragmentos de madeira para transportar coisas, para descobrir a roda. Estávamos já com conhecimento bastante para acender fogueiras, para poder nos proteger das feras, já que o ser humano era muito mais frágil do que qualquer outra espécie. Mas nós sobrevivemos e conquistamos o planeta. Nesse lapso de 100 mil anos, é aí que está o detalhe. Alguns autores, alguns arqueólogos já colocam um período muito mais longe. Já vai a coisa da casa do 1 milhão de anos. E para mim não é surpreendente. Com um planeta que tem 4,5 bilhões de anos, 1 milhão ou 100 mil anos, para o desenvolvimento da inteligência e o processo de aprendizado
Porque existe uma coisa, meus irmãos, que a gente não pode esquecer, tá? O espírito, ele aprende através de ensaios de acerto e erro. Isso é o básico de qualquer aprendizado pela própria vontade. Todo mundo hoje fala a respeito de inteligência artificial. Não é isso? Só que a inteligência natural é muito mais do que aquilo que pode ser amealhado ou acumulado dentro de computadores que seriam, teoricamente, os detentores da chamada inteligência artificial. Que só existe por causa da nossa inteligência. Exatamente. Então, a inteligência, eu entendo que a inteligência artificial nunca vai ultrapassar a nossa. Claro que porque não. ela é criação nossa. Exatamente. Então tem um limite. Assim como o criador lá do chip, do programa do computador vai criar aquela inteligência artificial, mas é o limite dele. Exato. Ele está fazendo o que ele sabe ali naquele momento. Outros virão. Entendeu? E outra coisa, aí vem aquela história, eu criei um computador que joga xadrez, ninguém ganha dele. Tudo bem, pode ninguém ganhar, porque aquele computador só trabalha fazendo aquilo. Você tem a tua inteligência natural, mas você tem que sair para trabalhar, tomar teu banho, se alimentar, você tem que pensar em um monte de coisa. Claro. Entendeu? Então você não está focado, a tua inteligência não está focada só por um aspecto na vida. Não, e ele foi criado para pensar hipóteses. Rede de hipóteses, de possibilidades. A partir daquele limite das possibilidades, ele para. Exato. Ele foi treinado para isso. A nossa mente, não. Aí, no caso, por exemplo, o computador ele tem a questão de ele tem que assimilar conhecimentos. O negócio é esse. Nós desenvolvemos conhecimentos. Exatamente. Mas isso aí muitas vezes é por inspiração de espíritos superiores que nos orientam, ou espíritos superiores que encarnaram na Terra e deram pontapé inicial de diversos conhecimentos. Tudo bem, pode ser. Tudo bem. Mas esses mesmos espíritos superiores já foram no passado pouco desenvolvidos como nós. Eles estão num estágio evolutivo muito superior ao nosso. Exatamente. Exatamente. E eles também, eles não ficam parados, né? Parados. Eles nos orientam, né? Nossos mentores e os espíritos afeitos a nós orientam a nós. Eles não orientam o computador. Exato. O computador não incorpora espírito nenhum, não tem mediunidade o computador. Os computadores, isso não existe, por mais avançados tecnologicamente falando, são ferramentas. São ferramentas. São ferramentas que servem ao homem. E, infelizmente, podem ser usados para coisa ruim também. Sim, porque... Aí que está o detalhe. A grande questão é: o computador é uma máquina. Até mesmo um robô ou alguma estrutura que seja um androide nunca será considerado um ser humano. Sempre será uma máquina fabricada pelo ser humano. Com uma finalidade específica. Com uma determinada finalidade. Por isso que ele tem o programa dele. É programado para... Sim. É interessante que essa questão permeia, inclusive, a ficção que nós estudamos, nós lemos e tal. Muita gente pensa que ficção científica é Guerra nas Estrelas e... Robocop. Robocop ou então Jornada nas Estrelas. Não, isso daí é o que é chamado pelos cultores da ficção científica de faroeste espacial. Tá? Sendo que o faroeste espacial, se você transcrever a coisa, o faroeste nada mais é do que a transcrição para a conquista da América, do oeste da América, do norte, tá?
das histórias cavalheirescas da Idade Média. Você sempre tem o cavaleiro, que é o mocinho, tem o outro sujeito, que é o vilão, e você tem a dama, que é exatamente o objetivo de amor do cavaleiro, e que ele respeita, que ele cultua, que ele protege. E tem também os servos, que é a população a quem ele vai ali para prover de justiça. Que paga imposto. Não, a questão não é essa. O fato é que essa história vem desde a época medieval. Sim. Tá? Digamos assim, o tema é o mesmo, só mudou o tipo de personagem. Vamos ouvir a nossa vinheta, depois eu vou adiante. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Mas aí, voltando ao que eu estava falando, o chamado faroeste espacial, para quem se dedica à literatura de ficção científica, que lê, isso aí não tem a menor importância. Não tem o menor valor. O que a gente vai encontrar mesmo para valer em ficção científica são os questionamentos. Eu falei há 2 ou 3 programas atrás a respeito do livro Contato, de Carl Sagan, em que o autor, que era um ateu e astrofísico, ele encerra o livro falando que de nada adianta o conhecimento sem amor. Existe uma história do Arthur C. Clarke, que também é um autor de ficção científica consagrado, muito bom autor, em que ele fala a respeito do risco da destruição da Terra por uma espécie de asteroide que vai impactar a Terra e vai destruir a humanidade. E aquele asteroide já está a uma distância enorme. A Terra já está bastante desenvolvida em termos de conhecimento, de ciência, mas ainda continuam os conflitos que existem entre os seres humanos. Então os grandes sábios da humanidade se reúnem e descobrem o seguinte, que existem registros de radiotelescopia que mostram que existem super civilizações no centro da galáxia que poderiam, de alguma maneira, modificar a trajetória do asteroide ou então modificar a órbita da Terra e poder salvar a humanidade. Mas não haveria tempo de, com um sinal de rádio, emitir um pedido de socorro. Eles chegam à conclusão de que haveria necessidade de um pedido uníssono de pedido de socorro pela via do pensamento. E aí vão estudar a questão de como sintonizar o pensamento dos seres humanos para atingir esse objetivo de atingir uma civilização a 50 mil anos-luz de distância, no centro da galáxia. É ser uníssono. Peraí. Exatamente. E aí, a frase final do conto diz o seguinte: temos um desafio a cumprir, talvez esse seja o nosso holocausto da humanidade. O chefe de todos os cientistas, né, diz, olha, temos que nos amar uns aos outros ou desaparecer. Simplesmente o que um autor de ficção científica que é materialista por sistema. Ou melhor, ele era, não sei agora, depois que ele desencarnou, a quantas ele está. Tá? Mas um sujeito que passou a vida inteira questionando, ele não era ateu, ele era um materialista agnóstico. Ele considerava a possibilidade de uma inteligência suprema? Sim. Mas ele dizia, eu não sei o que é porque, pelo meu raciocínio científico, eu não consigo ainda defini-lo. Estou aqui pensando.
Ele estava à busca de alguma coisa. Tanto é que, a ponto dele chegar e dizer: temos que amar-nos uns aos outros ou desaparecer como planeta, é porque ele está tendo uma visão muito mais ampla. O que você está pensando, Lívia? Eu estava pensando o seguinte: depois que ele desencarnou, caraca! Eu imagino uma pessoa com o pensamento do Carl Sagan, com a imaginação dele. Carl Sagan, o Arthur Clarke. O Arthur Clarke também, que eu já li. O Isaac Asimov. Imagina essa galera. Caraca! Então é isso. Ou seja, tudo aquilo que eles vinham pensando enquanto ficção científica, naturalmente eram influenciados por espíritos que o orientavam. E aí, desencarnando, imagina. Mas é porque, na verdade, a arte, ela tem que ser para humanizar o homem. Exato. E fazê-lo desenvolver-se de tal maneira que ele possa descobrir as respostas de sua evolução espiritual de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Gente, sinceramente, por que nós temos, por exemplo, tamanhas divisões dentro da humanidade? É porque nós ainda temos uma carga enorme de orgulho e egoísmo. Só que a espiritualidade é tão sábia que ela inspira aquelas pessoas que tenham um viés humanista, mas que ainda se recusam a admitir a ideia da divindade, e diz: não, tá bom, você tem um germe da divindade em você. Vai e faz. Você quer ser livre? Seja. Você vai continuar livre para pensar. Mas nós vamos te sugerir ideias para que você possa refletir. E com a reflexão, ele simplesmente chega a conclusões que fazem sentido. E é lógico, ele projeta, como por exemplo Isaac Asimov projetou no livro chamado Fundação, um processo de, digamos assim, de restauração cultural de uma galáxia inteira que estava em decadência e que passaria 30 mil anos em barbárie. Ele projeta uma forma de abreviar esse período de 30 mil anos para 1000 anos. E o personagem central é um descobridor de uma determinada ciência nova que é chamada psicohistória. O Asimov mostra, com o trabalho dele, como realmente a mente é o grande motor que nos leva a evoluir. Então, vejamos, a infinitude da vida do espírito não significa uma infinitude de tédio ou inatividade. Pelo contrário. Não. Nós aprendemos a servir e vamos aprender a servir mais, e cada dia mais, e cada dia mais, em que um dia seremos para talvez os habitantes de um determinado planeta como Jesus foi para nós. Ele nasceu simples e ignorante e surgiu simples e ignorante como todos nós. Quando? Não sabemos. Uma coisa é certa: quando o planeta Terra começou a ser formado há 4,5 bilhões de anos, ele já era um espírito puro. E quando saiu do corpo, na crucificação, a energia liberada provocou um terremoto em Jerusalém. Então, um espírito dessa magnitude tem uma aura solar, ofuscante. E a gente para e pensa: Jesus é o governador espiritual do planeta. Será que existe um governador espiritual do sistema solar? Será que existe
um governador espiritual do grupo estelar ao qual o Sol pertence? Será que existe um governador espiritual da galáxia da Via Láctea? Só vai pensar. É só um raciocínio meu que eu estava seguindo você. Isso tudo é magnitude. Aí, por isso nós somos infinitos. Aí, nós, eu, pessoa, moradora do planeta Terra, que estou aqui, vim com uma determinada possibilidade. Isso, acabou? É pensar o que nós estamos fazendo aqui. Agora. E se ele nos ama, com esse tamanhão todo, é porque ele acredita em nós. E nós temos que fazer o nosso melhor. Ponto. Isso aí. Reflitamos a respeito. Que o Pai do Céu nos guarde e nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E nos programas antecedentes, nós estudamos os itens de 1 a 4, que falam da retribuir o mal com o bem. Ali Kardec nos demonstra, bem explicado, o que Jesus quis falar com essa de amar os inimigos. Então nós estamos cientes de a proposta do Cristo em relação a esse amor que devemos dedicar a todos, indistintamente, quem quer que sejam, inclusive aos que se intitulam nossos inimigos, que eu considero apenas uns chatos, inconvenientes muitas vezes e desagradáveis. Mas inimigo eu acho que é uma palavra um pouco forte nos dias de hoje. Não era na época do Cristo, que ali qualquer coisa se puxava a espada um para o outro. Então, hoje já não é assim, mas tudo bem. De qualquer forma, aquelas pessoas que nos incomodam, nos tratam mal, nos ofendem, têm inveja, essas coisas todas, nós devemos dedicar a eles o mesmo amor que dedicamos a todos, aos próximos, como diz Jesus. Mas não significa que, para alguns que eu considero mais chegados, eu dedique algo mais. Porque dedicar mais amor não é proibido, não é crime. Dedicar nenhum amor, sim, não é o ideal. Agora, eu dedicar às pessoas que eu tenho afeto, carinho, atenção, um olhar diferente, aqueles perante os quais meu coração palpita, isso é tudo normal, é o que o Kardec falou. Agora, aqueles que são os outros, os próximos, engloba esses inimigos, a gente vai dedicar um amor, ou seja, vamos tratá-los com civilidade, fraternidade, caridade, tudo aquilo que se espera de um bom cristão. Da mesma forma que Jesus nos tratou a todos. E Deus trata a todos, não é? Então, Deus não faz distinção de pessoas, ele trata bem todo mundo, manda sol e chuva para todo mundo, bons e maus, justos e injustos, todos têm a mesma graça de Deus. Então, nós temos que tentar agir da mesma forma. Aí, nesse estudo de hoje, um outro tópico interessante, que é os itens 5 e 6,
que tem por título Os Inimigos Desencarnados. E é um alerta, um lembrete a nós espíritas, já que nós temos ciência de que a vida continua, que a morte não é o fim da vida, deixa de haver a vida orgânica, mas continua a vida espiritual. Então nós sabemos disso. Então nós sabemos que aqueles que se intitulam, se consideram nossos inimigos, que querem o nosso mal, não é porque desencarnaram que mudaram de gosto, mudaram de pensamento, mudaram de atitude. Vão continuar por aí destilando os mesmos ódios contra nós. Então, nós sabemos disso. Então, para nós é importante que não, vamos dizer assim, permitamos que alguém desencarne com ódio em relação a nós. Por isso que é importante seguir esse conselho de Jesus e tratar bem os inimigos, amá-los de certa forma, para que eles mudem o modo deles de pensar em relação a nós, ou pelo menos aliviem um pouco qualquer pendenga que tenham contra a gente. Para quando estiverem desencarnados, não continuem a nos tumultuar a vida, porque vão ficar numa situação privilegiada, porque nós não vamos saber onde eles estão, mas eles sabem onde nós estamos. Então, nós espíritas temos mais um motivo para nos acautelar quanto a isso. Então, diz aqui o Kardec, o espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com seus inimigos. Em primeiro lugar, ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, assim, como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte não o livra da presença material do seu inimigo, já que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação capaz de passar de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo além do túmulo. Cabia-lhe, por conseguinte, dar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao sublime preceito do Cristo, amar os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, é uma conclusão lógica. Quem já participou de alguma reunião mediúnica de esclarecimento a esses irmãos desencarnados, vê eles se manifestarem muitas vezes declarando ter ódio a determinada pessoa que ainda está viva e que está causando problema, está perseguindo, está obsidiando, está criando problema com pessoas de quem ela gosta, está pintando o sete, como se costuma dizer. Ora, por que ele está fazendo tudo isso? Que ele guarda algum rancor da época que conviveram aqui. Morreu, mas continua com esse ódio emprenhado no coração. Ora, se durante a existência os dois tivessem chegado a um melhor relacionamento, possivelmente esse espírito, ao desencarnar, ia ver as coisas de outra forma. Ele ia ser sensível aos esclarecimentos que os irmãos espirituais, protetores do que continua encarnado, iam mostrar para ele, olha, vamos parar com isso, esquece, já passou, ele acabou se arrependendo, tal, vamos. Mas se você continua achando que se a pessoa morreu, o problema acabou, então você não pode se dizer espírita. Porque o espírita sabe que não é assim. Então vale a pena que nós nos esforcemos para tratar a todos, os próximos, os não próximos, os que estão pertinho, os que estão longe, os que são inimigos, os que são chatos, inconvenientes. Todos eles, tratá-los bem, querer o bem, ser indulgentes com eles e perdoá-los em eventuais coisas que façam contra nós e que nos causem problema.
temos que nos esforçar para isso. Não é uma coisa fácil, mas nós estamos aqui para nos esforçar para atingir os patamares acima das coisas difíceis. As fáceis não precisamos de ajuda de ninguém, não precisamos de Deus, não precisamos de ninguém. Nós podemos dar conta. Agora, as difíceis, como tratar bem alguém que nos tratou mal, é que precisamos de ajuda. Por isso nós estamos estudando aqui, procurando ganhar forças, entendimento, criar dentro de nós um acervo tal que na hora que precisarmos disso, nosso espírito tenha onde recorrer na nossa mente para buscar forças para enfrentar a situação. Essa, eu penso, é a grande virtude, a grande vantagem do estudo permanente, da leitura permanente do Evangelho, porque essas coisas, amanhã ou depois, nós esquecemos desse estudo. É normal. É normal isso, as coisas do dia a dia ou dos estudos. É por isso que eu considero importante a leitura permanente, o estudo permanente dessas obras, do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente. Porque, fatalmente, daqui a uns dias, já esquecemos o que conversamos hoje. Isso ficou guardado lá. Mas uma vezinha só, misturado com tantas coisas que nós, informações que recebemos diariamente, isso vai se perder. Então nós temos que estar sempre lendo, para ser lembrado, para isso ficar de tal maneira na nossa pele, que no momento em que um inimigo agir contra nós, isso vem em nós e nós decidimos seguir o conselho de Jesus. Não, você é indulgente com ele. Deixa para lá. Deixa para lá. Porque isso tem que ser natural nosso, tem que ser natural. Isso só vai ser natural se nós estivermos assim, nos dedicando a isso o tempo todo. Então, quando a gente fala, o Espiritismo requer muito estudo, não é o Espiritismo. A transformação nossa depende de muito estudo. Aliás, qualquer coisa importante na nossa vida depende de estudo. É que as pessoas escutam falar em estudo, lembram logo de academia, de mutura de equações e de complicações de linguística. Não é isso. O estudo é uma leitura, como qualquer romance. Eu leio um romance, leio outro romance, leio uma revista, assisto um programa de TV. É a mesma coisa, eu vou ler aqui um capítulo. Vou refrescar minha memória. Já li isso aqui algumas vezes, mas cada vez que lê, vê de maneira diferente. Então, essa é a importância que eu vejo no estudo, na repetição, no treinamento, porque na hora que precisarmos, isso está na flor da pele. É aquilo que eu costumo dizer, eu não vou aprender a nadar na hora que o navio estiver afundando. Eu tenho que aprender a nadar aqui no clube. Desde criança aprender a nadar, porque se acontecer de eu estar num navio e afundar, eu saio nadando. Agora não vou esperar estar no navio e afundar para eu começar a aprender a nadar, não vai dar tempo. Então eu tenho que me precaver. Se eu preciso de apoio moral, intelectual, para poder me livrar das encrencas em que eu estou metido, eu tenho que buscar apoio nessas instruções. E não é melhor instrutor que o próprio Cristo. Mas ele fala, amai vossos inimigos. A gente acha uma coisa muito pesada. Puxa, amar um cara que me odeia, me ofende. Aí a Kardec explica que não é bem assim, que é só não tratá-lo mal, não olhar enviesado, cumprimentar. Se ele precisar de alguma coisa, a gente atende. É isso, não está amando, está tratando bem. E ainda reforça para nós aqui que se nós temos que ficar esperto, porque nós somos espíritos, sabemos que um dia ele desencarna, e se desencarnar tendo recebido favores nossos, ajuda nossa, sorriso nosso, ele não vai se lembrar de ficar tentando a gente. Agora, se recebeu o troco, ele deu um coice, nós demos 2, ele deu 3, nós demos 5 coices, quando chegar lá na espiritualidade, ele vai falar, aquele cara me escoiciava. Ele não vai lembrar que ele escoiciava também, só vai lembrar que você deu coice nele. E aí vai vir de cima. Nós sabemos disso, cansamos de ver isso nas mesas mediúnicas. Então, é um alerta importante, que eu sugiro que nós levemos conosco daqui para frente. Então segue aqui Kardec. Podemos, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações que têm vitimado tanta gente e que representam uma variedade nas provações da vida. Tais provações, como as demais,
concorrem para o adiantamento do ser e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus em sua volta. Isso é importante. Se ninguém aqui na Terra fosse mau, não teria espíritos maus aqui, porque os espíritos maus somos nós, quando estivermos desencarnados. Se todos aqui forem bons, ao desencarnar, só haverá espíritos bons também no meio dos desencarnados, gente. Então, alguém tem que começar a ficar bom. Que seja eu logo um dos primeiros, vou tentar ficar bom. Por que eu vou esperar? Estou vendo que ser mal só traz mais consequências, gente. É uma questão de lógica. Ah, mas é muito difícil ser bom no meio desse mundo. Como você ser bom dentro de um aquário de belezas e bondades e doçuras? Isso não faz favor nenhum. Porque nós somos maus. Como é que vamos transformar? É capaz de nós contaminados daquele aquário. Ora, nós temos que aprender a ser bons no nosso próprio meio, que é um meio mau. Nós somos partícipes do meio mau. Não estamos mais gostando, estamos nos incomodando com isso. Então nós queremos mudar. Vocês querem que, vou mudar a partir de hoje. Não vamos mudar. Primeiro que é uma ilusão achar que vamos mudar da noite para o dia. As tentações são muito grandes. Mas a vontade de mudar existe. Agora, em volta de nós tem um monte de gente que não quer mudar. E eles são a maioria. Então é um esforço grande de quem quer mudar. Então nós temos que nos esforçar muito para isso. É um trabalho duro. Porque eu sempre digo, para ser bom precisa ser muito trabalhoso, inteligente, porque não é fácil ser bom. Fazer o mal é fácil, qualquer um faz o mal, até os ignorantes, idiotas fazem o mal. Agora, fazer o bem, ser bom, é só para quem é inteligente, porque é difícil fazer, tem que saber fazer para poder driblar as tentações e as artimanhas dos inimigos do bem. Tem hora que, mas tem hora que cansa, mas vamos descansar, vamos recuperar o fôlego, vamos continuar insistindo em praticar o bem. Mesmo com aqueles que não gostam do bem, paciência. Eu não vou mudar meu gosto do bem porque ele não gosta. Paciência. Eu vou continuar fazendo o bem. Antigamente sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios nada mais são do que as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém consegue aplacá-los a não ser pelo sacrifício do seu ódio, isto é, pela caridade. Você não tem nenhuma maneira de mudar o sujeito mal a não ser tratando bem. Porque se você o tratar mal, ele vai tratar você pior. Aí se você piorar, e vai piorar mais ainda, porque ele é craque em fazer o mal. Ele adora fazer o mal. Então, se você jogar no terreno dele fazendo o mal também, você vai perder. E vai chegar um ponto que você não vai conseguir acompanhá-lo na maldade. Então é melhor você parar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Já que ele não gosta do mal que faz a ele, vamos ver se ele não gosta do bem. Se ele não gosta do bem, problema dele, eu continuo fazendo o bem. Mas tem que fazer o bem sem ironia, não é? Sem desacatar, sem sarcasmo, porque aí é o mal. Não é bem, é mal, quando faço de bem. Fazer o bem com o coração puro, com honestidade, né, com sinceridade, aí vai dar certo. E foi um alerta que nós damos no programa anterior. Então, dizer assim, que a caridade não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim o de os reconduzir ao caminho do bem, contribuindo para a salvação deles. É assim que a sentença amai os vossos inimigos não se circunscreve ao círculo acanhado da terra e da vida presente, mas também faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Gente, está muito longe do nosso bico ainda, mas nós temos que começar a pensar na fraternidade universal, que é para lá que nós estamos caminhando. E temos que chegar logo para participar do banquete celeste antes de todos, a curtir mais tempo. Não vamos ser os últimos
os trabalhadores de última hora para começar a curtir no fim. Temos que ter os trabalhadores da primeira hora para começar a curtir logo. Então vamos nos esforçar a buscar a fraternidade, mesmo com aqueles que não entendem, não gostam. Mas nós temos que dar um exemplo a eles. Olha, é assim que funciona. Nós até por dentro podemos estar muito chateados da vida. Que a coisa que fizeram conosco foi muito grave, muito séria, a ofensa é muito grande, está nos matando, nos maltratando, mas temos que ter um esforço grande, suportar isso, não deixar transparecer e tratar bem, com sinceridade. Esse esforço nosso vai gerar uma recompensa muito grande no nosso adiantamento. Isso é um trabalho que vai ser útil para nós no futuro. Esse esforço empreendido em segurar a onda e tratar o inimigo bem, vai nos recompensar no futuro. Que nós vamos ter muito mais facilidade de encarar essas coisas, engolir esses sapos. Pode ter certeza disso. É aquele esforço inicial para quebrar a inércia, mas depois nós vamos no embalo. E vai ser só tratando bem, e as coisas vão melhorando. Vão se cercando de nós espíritos benfazejos, os espíritos do bem, que os espíritos do mal vão se afastando. Então as coisas começam a acontecer boas para nós. Por quê? Não é porque Deus é bonzinho ou dando benéfico, é porque nós nos esforçamos para isso. Trabalhamos para isso. Então, vamos dizer assim, o conselho de Jesus, a exortação de Jesus é perfeita. Amai os vossos inimigos, tanto os encarnados, quanto os futuros desencarnados e quanto os desencarnados já na realidade. Todos merecem de nós todo o amor, toda a solidariedade, toda a fraternidade. Por hoje vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,